Olá, sejam todos bem-vindos aqui à TV Estadão. Está começando mais uma edição do nosso programa Interlocução, que traz para você mensalmente a análise da política internacional numa parceria do Estadão com o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado pela sua companhia e acompanhe a partir de agora os temas desta edição. O primeiro deles será o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia com data marcada, e ela está se aproximando, será em 31 de janeiro. Outro tema de hoje será o apoio americano à inclusão, à entrada do Brasil na OCDE, o que isso significa e o que o Brasil precisa fazer para atingir esse patamar de participar do chamado Clube dos Ricos. E para fechar, vamos falar também da viagem do presidente Jair Bolsonaro nos próximos dias à Índia. Estes temas a partir de agora, com os dois convidados que eu apresento para você. Primeiro, o embaixador Rubens Barbosa, que é diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Obrigado mais uma vez pela sua presença, embaixador. Obrigado. E hoje aqui também com a gente o Cristiano Dias, que é editor aqui do Estadão, com uma larga experiência também na cobertura internacional. Obrigado, Cristiano, pela presença. Vamos começar aqui tratando da questão do Brexit. Finalmente a data está chegando, né, embaixador? 31 de janeiro. Depois de muitas idas e vindas, muito tumulto, o que o senhor está esperando para essa saída do Reino Unido da União Europeia? Olha, essa é uma decisão crucial que foi tomada no referendo, há 3 anos atrás, muitas crises para poder chegar a esse momento. Finalmente, depois da eleição, agora de dezembro, o primeiro-ministro Boris Johnson conseguiu uma ampla maioria e, com isso, conseguiu aprovar a saída efetiva do Reino Unido da União Europeia e, portanto, aprovou as negociações que tinham sido conduzidas pela primeira-ministra anterior, a Theresa May, com algumas modificações relacionadas com a fronteira da Irlanda. Agora, o que se coloca a partir do dia 31 é o que fazer, o que a Inglaterra tem que fazer. Há um período de transição de 1 ano. Nesse ano, até fim de 2012, 31 de dezembro de 2020, o primeiro-ministro espera concluir as negociações dos acordos de comércio, o que não vai ser fácil, é uma empresa difícil, porque são 27 países, os parlamentos têm que reconhecer, têm que ratificar o acordo, e ele tem também que mudar a legislação interna do Reino Unido naquelas áreas de regulamentação que tinham sido comuns até agora com a União Europeia. Então, é uma empresa tremenda. Ele já começou também a ter problemas internos, porque uma das consequências disso é a situação da Escócia, que é independente, faz parte do Reino Unido e não quer sair da União Europeia. Então, qual vai ser a situação da Escócia? Então, esses são alguns dos problemas que a Inglaterra vai ter que enfrentar. Sem falar de posições comuns, por exemplo, em defesa, né, na NATO, que estava a Inglaterra, o Reino Unido junto com a União Europeia, agora eles vão sair, como é que fica? Como vai ser a relação deles com os Estados Unidos? Eles querem fazer um acordo comercial com os Estados Unidos. E, inclusive, já houve conversa do governo anterior, da Theresa May, aqui com o governo brasileiro, do Brasil, o Mercosul, fazer um acordo com o Reino Unido depois que eles saírem da Europa oficialmente. Bom, são vários temas que impactam diretamente no dia a dia também, né, do cidadão. Eu queria também que o Cristiano colocasse aqui a avaliação dele a respeito desse processo todo, Cristiano. Eu acho que o grande desafio do governo britânico agora, além do ponto de vista econômico, né, de manter... porque muito provavelmente vai ter o último estudo que eu vi do Banco da Inglaterra, o prejuízo já... desde que o Brexit foi aprovado em 2016 até 2019, tinha sido de 200 bilhões de libras, né? Então vai ter um impacto econômico a saída do Reino Unido da Europa, é um desafio que o Boris Johnson vai ter. E o outro, além da Escócia, eu acho que é a própria questão irlandesa, que como a Irlanda do Norte vai ficar numa união, vai ficar na União Aduaneira, muito provavelmente, de acordo com as regras que ele impôs,
isso futuramente pode significar a reunificação da ilha, né? Então, corre o risco do Reino Unido, daqui a uns anos, ficar restrito à Inglaterra e País de Gales. É um risco do Reino Unido quase se deixar de ser Reino Unido, hein? Embora seja, eu acho que do ponto de vista político seja ainda difícil isso acontecer, né? As pesquisas com relação à independência da Escócia, elas estão parelhas ainda, e com relação à unificação da Irlanda, eu venho acompanhando isso há algum tempo, já não há tanta resistência para a reunificação, mas ainda, se houvesse um referendo, eu acho que a Irlanda permaneceria no Reino Unido. Mas a tendência é isso, quanto mais a economia da Irlanda do Norte e da Irlanda se tornarem interdependentes, né, a tendência é a unificação, eu acho. Né? Eu até queria colocar aqui para o embaixador isso, quer dizer, nesse período que a gente está vivendo, nesses tempos que a gente está vivendo de nacionalismos mais exacerbados, acho que a gente tem que falar no plural mesmo, né, embaixador? Como é que o senhor vê esse risco aí que está sendo levantado? Eu acho que no caso da Escócia, a primeira-ministra lá já pediu até um referendo, agora foi negada, semana passada foi negada um referendo para fazer outra tomada de posição política sobre a independência. O Boris Johnson vai resistir o máximo possível a conceder um referendo para a Escócia, mas eu acho que isso é inevitável. Nessa última eleição, o Partido Nacionalista Escocês conseguiu quase todas as cadeiras do parlamento, 50 e tantos sobre 40 e tantos. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Em relação à Irlanda, eu acho que mais a médio prazo, as realidades econômicas vão se impor. Quer dizer, há um problema religioso sério lá, mas a Irlanda do Norte, se pudesse, teria ficado na União Europeia. Se ela agora sai com o Reino Unido e a Irlanda, Dublin, fica na União Europeia, mais na frente pode acontecer isso, de eles se examinarem algum tipo de união com independência daquela região. Enfim, eu acho que vai acontecer alguma coisa. Agora, efeito prático disso tudo é a bandeira britânica, né? Aquelas cruzes todas, algumas vão desaparecer. O senhor citou aí 27 países, quer dizer, a negociação tem que ser um a um? Não. São 27 negociações? Não, a negociação é com o Reino Unido. Do Reino Unido com a União Europeia, como o Mercosul e a União Europeia. Eu me referi a 27 países porque os 27 países vão ter que ratificar o acordo. Sim. E aí, cada parlamento. A União Europeia negocia em conjunto, checando com os países, né, mas negocia em conjunto, mas na hora da ratificação, cada parlamento vai ter que aprovar. Aliás, o curioso, embaixador, vou passar aqui para o Cristiano, que o noticiário dos últimos dias sobre Reino Unido, sobre Grã-Bretanha, tem sido a saída do príncipe, do Harry, lá enfim, dos compromissos da família real. E isso tem dominado até o noticiário. Agora, essa questão perto aí dos desafios que o Reino Unido tem pela frente parece menor ultimamente, né? A gente tem... o que tem para administrar o Boris Johnson em relação a isso tudo, fora as questões internas do país, Cristiano? Eu acho que o desafio dele vai ser, primeiro, concluir o acordo comercial com a Europa, né? E mais futuramente, no médio prazo, depois que o acordo for concluído, enfrentar os eventuais prejuízos econômicos que isso possa causar, né? Inclusive na marca do Partido Conservador. A gente está passando agora, nesse momento, também por uma sucessão no Partido Trabalhista de oposição. Muito provavelmente, se o Partido depende de quem o Partido Trabalhista escolher, porque o Jeremy Corbyn, que era o líder trabalhista anterior, era extremamente impopular. Então, se o Partido Trabalhista correr um pouco em direção ao centro, o Johnson pode ficar também em dificuldade. Quer dizer, vai depender aí do que acontecer nas próximas 2-3 semanas, eu acho. Só para completar, ele tem dois problemas grandes a médio prazo. Primeiro, é manter as empresas, sobretudo financeiras, da City, na Inglaterra.
porque muitas delas já saíram, né, por causa da diferença de tratamento que elas vão ter. Ele tem também, do ponto de vista interno, a questão dos europeus que moram na Inglaterra. Como é que fica? Tem a questão dos imigrantes. Como é que fica com uma nova legislação? E, do ponto de vista político, ele tem um desafio importante, porque nessa última eleição, no norte da Inglaterra, na área dominada pelo Partido Trabalhista, Manchester, aquela área que era a área de carvão, mineiros, ela se bandeou para o Partido Conservador. E o Johnson, pelo que a gente está acompanhando, ele está começando a fazer gestos para essa região, querendo manter isso. Isso seria uma revolução na Inglaterra, sim, porque sempre houve esse equilíbrio partidário, né, renovação dos conservadores com o Partido Trabalhista, né? E agora, com a maioria que ele obteve, conservadora, e com a mudança da posição política desse norte da Inglaterra, é uma situação nova e um grande desafio que o Boris Johnson vai ter que enfrentar. Muito bem, esse tema vai continuar em pauta aqui nas plataformas do Estadão, até porque a data limite está se aproximando. Na verdade é um pontapé inicial, como destacaram aqui os nossos convidados, e a gente vai acompanhar tudo nessa data que se aproxima, 31 de janeiro, com a saída, o início da saída do Reino Unido da União Europeia. Agora a gente passa para o nosso segundo tema do Interlocução deste mês, que é a entrada do Brasil na OCDE, um pleito antigo e que agora tem o apoio, neste mês de janeiro, do governo americano, do presidente Donald Trump, numa mudança de rumo um pouco, principalmente depois da eleição argentina, em que Maurício Macri foi derrotado e já assumiu o poder em dezembro, Alberto Fernandes. Eu vou começar com esse tema aqui com o Cristiano Dias. O que significa esse apoio americano, além do fator simbólico, de prático, o que significa para esse início de entrada do Brasil na OCDE? O apoio americano é fundamental para a entrada do país na OCDE, né? Sem ele não seria possível, né? A conversa começa a partir daí. A questão, eu acho que como você falou, não sei se a gente pode chamar de um pleito antigo, mas é uma discussão que vem sendo travada já há bastante tempo, a entrada do Brasil na OCDE. Por diversas razões, os governos anteriores julgaram que o custo-benefício, que não valeria a pena entrar, né? E esse governo atual, ele, desde que assumiu, ele achou que valeria a pena entrar na organização. Eu acho que o embaixador pode explicar melhor o que o Brasil perde, porque ele deve perder em questões tarifárias, né? E ganhar em credibilidade. A gente não pode esquecer que quem pediu para o Brasil entrar foi o governo da Dilma Rousseff, né? Foi o Joaquim Levy que fez o pedido e fez um programa e tal. Tudo isso começou com o governo da Dilma Rousseff. O Brasil, com o governo Bolsonaro, pediu para os Estados Unidos apoiarem. Os Estados Unidos preferiram apoiar a Argentina e a Romênia. Por que eles fizeram isso? Porque a filosofia dos americanos é não deixar aumentar o número de países membros da OCDE. E nem a Argentina, nem a Romênia tinham condições de aderir. Como se viu agora com a mudança de governo na Argentina, o Trump estava correto. Mas como não havia esse compromisso com o Brasil, e o Brasil está fazendo essas reformas e tem apoiado muitas iniciativas americanas, o governo Trump decidiu mudar de posição e apoiar o Brasil. Isso, na prática, o que significa é que o pedido do Brasil vai começar a ser tratado rapidamente. Vai ter uma reunião agora no mês de fevereiro, em que esse assunto pode começar a ser discutido. E o que está em jogo aí para a adesão do Brasil? A OCDE tem, entre acordos, convênios e resoluções, 200 e tantos instrumentos, 250 e tantos instrumentos internacionais. O Brasil já entrou em mais de 80, está com mais de 80 também que estão em tramitação, teria que ainda aderir a mais de 100.
Então, o governo brasileiro criou, junto à secretaria, junto à chefia do gabinete, uma unidade para fazer esse acompanhamento, que é uma coisa multidisciplinar, né? Transversal em vários ministérios aí. O Itamaraty está acompanhando isso de perto, o Ministério da Economia. Eu acho que agora vai começar a fase séria. Inclusive, nós já vimos aí que a OCDE teve aqui no Brasil reclamando quanto algumas medidas foram tomadas aí que diminuíam o combate à corrupção. Então, agora é importante para o Brasil o que se faz aqui para não ter repercussão lá fora. Inclusive, além dessa questão da legislação sobre corrupção, também essa questão de meio ambiente. Nós estamos vendo o que aconteceu no fórum lá de Davos, a importância que foi o meio ambiente, e a OCDE tem um comitê de meio ambiente que está examinando o acordo do Brasil com a União Europeia. Então, esse tema da entrada do Brasil na União Europeia vai ter muitos desdobramentos internos. Pegando carona nisso que está dizendo o embaixador, Cristiano, alguns desses temas que o embaixador citou são tratados de forma muito ideológica, acho que dá para usar esse termo, no atual governo. Isso você vê como uma possibilidade de mudança de patamar, uma conceituação mais técnica, enfim, qual a sua expectativa em relação a isso? Eu acho que é difícil, o desafio do governo é se livrar dessa ação ideológica, né? Mas a ação ideológica também havia antes do governo Bolsonaro, né? Quer dizer, embora o Itamaraty também tenha sempre agido de forma pragmática, né? Desde enfim, eu pensei aqui em Vasco Leitão, dos grandes chanceleres que o Brasil teve, mesmo durante a ditadura, né? O Brasil sempre agiu de forma muito pragmática, com alguns passos fora da cadência, né? Mas de uns anos para cá a coisa, de fato, começou a andar mais por esse viés. Bom, o senhor quer completar? Eu queria só comentar para completar. Eu acho que nós estamos vivendo nesses dias, né, uma importante decisão que vai ser tomada em relação à cultura. Quer dizer, na minha visão, esse pode ser um teste para o que ocorrer daqui para frente. Quer dizer, se na área da cultura mudar a ênfase ideológica muito forte por uma atitude mais pragmática, as outras coisas vão acabar mudando. Quer dizer, essa área ambiental, por exemplo, dadas as implicações para a política comercial nossa, externa, para o agrobusiness, né, as exportações e as retaliações que estão começando a ser ameaçadas aí, de boicote e tal, o governo não vai ter alternativa, vai ter que flexibilizar essa visão muito ideológica em relação a temas que não podem ser ignorados, porque não é dizer que isso aí é uma questão de soberania. Não, hoje, certos temas, como o tema ambiental, hoje, é um tema global. Você não pode... Saiu a notícia aí, só para dar um exemplo, um grande fundo chamado BlackRock, 7 trilhões de dólares, mandou uma carta, e foi divulgado no fórum de Davos, dizendo que o fundo não vai financiar mais empresas ou projetos que não tenham a preocupação ambiental. Isso agora se espalhou de uma tal maneira, e a coisa lá na Austrália, as queimadas aqui na Amazônia, trouxeram esse tema muito para frente, né, para o palco. Isso não tem volta. E o Brasil vai ter que se ajustar a isso. Não tem, se a gente quiser manter o acordo com a União Europeia, a gente quiser ampliar as exportações de produtos agrícolas, senão vai haver problema. Só lembrando que em cima disso que o embaixador acabou de dizer, depois de muitas ações aí que geraram alguma polêmica no ano passado, agora, na segunda quinzena do mês de janeiro, em relação à Amazônia, o presidente Bolsonaro resolveu criar um conselho, né, para tratar da questão da Amazônia, nomeando o vice-presidente Hamilton Mourão como presidente desse conselho, uma força nacional que vai ter lá um aparato para proteger a floresta. Vamos acompanhar para saber exatamente como é que vai se dar isso. Isso tem a ver com toda essa possível mudança nessa política, como está projetando aqui o embaixador Rubens Barbosa.
Eu vou para o último tema do programa de hoje, que é a viagem do presidente Bolsonaro, agora nesse finalzinho do mês de janeiro, para a Índia. O Estadão vai acompanhar com o repórter Paulo Beraldo. E eu queria começar a saber dos nossos convidados, primeiro pelo embaixador, depois pelo Cristiano Dias. O presidente Bolsonaro vai lá como um convidado, envolvendo ali uma data nacional da Índia, mas tem um simbolismo forte isso, não, embaixador? Eu acho que sim. O presidente Fernando Henrique foi convidado, o presidente Lula foi convidado também, agora o presidente Bolsonaro. Eu acho que é importante, é um gesto político, de novo, da Índia. O Brasil e a Índia não têm um conhecimento mútuo muito grande, muito afastado, outras são potências regionais, com interesses regionais muito fortes, mas a corrente de comércio está aumentando, é muito pequena ainda, são 7 bilhões de dólares, com um superávit do lado da Índia, mas há muitas oportunidades de investimento lá e aqui. As empresas indianas estão vindo para o Brasil, já tem muitas empresas com investimentos importantes aqui. O Brasil e a Índia são membros do BRICS, né? Agora com esse banco financiando projetos aqui no Brasil. Então a viagem é simbólica, mas pelo que se divulgou, há muitos acordos em gestação, vai haver uma missão empresarial também que vai acompanhar o presidente, e é uma oportunidade para a gente sair da mesmice que tem sido a relação do Brasil e da Índia nesses últimos anos. Vamos esperar que os resultados coloquem a relação do Brasil com a Índia num outro patamar. A gente fala muito de relações do Brasil com a China, comerciais, né, com os Estados Unidos, com a própria União Europeia. E a sua expectativa para esse gigante que também é a Índia, Cristiano? A Índia é o segundo maior mercado do mundo, né? Então, e como o embaixador falou, é muito pouco explorado pelo Brasil. Eu acho que, especificamente sobre a questão econômica, acho que o grande desafio da economia brasileira, da relação Brasil-Índia, sempre foi o fato de serem economias muito parecidas, né? Mais concorrentes do que parceiras. Mas tem ali alguns nichos de mercado que podem ser explorados. Por exemplo, o caso do etanol. A Índia é uma produtora de açúcar, grande produtora de açúcar, e usa, me parece que 7% de etanol no combustível. E a intenção do governo indiano é aumentar essa mistura. Se eles aumentarem a mistura, eles transformam parte do açúcar, parte da produção que é destinada ao açúcar para produzir etanol. E isso puxaria o preço do açúcar, quer dizer, aumentaria o preço do açúcar, né? Impactando diretamente no mercado internacional. Quer dizer, tem alguns pontos da relação do Brasil com a Índia que podem ser explorados, que são interesses comuns. A questão também embora muito ainda, sempre muito polêmica da vaga de membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, que também é um ponto comum que o Brasil tem com a Índia. Então, embora sejam economias muito parecidas, eu acho que se bem exploradas essas questões comuns, pode ser uma relação muito benéfica para os dois. O senhor quer completar, embaixador? Parece que nas desigualdades também somos parecidos, né? Não, a Índia vai passar a China como o maior país mais populoso do mundo, está crescendo em termos de PIB. Eles estão com um problema muito sério hoje, numa política totalmente fora de foco do primeiro-ministro indiano em relação à nacionalidade, né? Excluindo os muçulmanos, está criando muito problema lá. Nós temos um problema bilateral com eles na OMC por causa do açúcar, justamente o Brasil entrou com um pedido lá por causa das subvenções, né, dos incentivos que a Índia dá, mas eu acho que há, sobretudo nessa área do etanol e em outras áreas agrícolas também, há um potencial muito grande. E, sobretudo, a Índia tem uma classe média, uma classe alta que é maior do que os Estados Unidos, né? É um país muito pobre, a grande parte é pobre, mas tem uma classe média alta, muito qualificada nessa área de internet, eles estão muito avançados e há áreas de cooperação muito proveitosas para os dois lados.
Muito bem, então fica o convite para você acompanhar essa viagem do presidente Bolsonaro à Índia aí nas plataformas do Estadão, assim como os demais temas que a gente tratou aqui, sempre estarão no nosso noticiário e uma vez por mês a análise aqui com os nossos convidados no Interlocução, que está terminando. Eu agradeço aqui ao embaixador Rubens Barbosa, diretor-presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, nosso parceiro aqui. Obrigado, até a próxima edição. Obrigado. E agradeço também ao Cristiano Dias, que é editor aqui do Estadão. Cristiano, obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Em especial, agradecimento a você que nos acompanhou em mais essa edição do Interlocução, que volta em fevereiro, analisando os principais assuntos da política internacional e como é que o Brasil se insere nesses temas. Obrigado pela companhia e até mais.